através da caridade, serve sem ter distinção. Amigo que mostra o amor na amizade, no perdão, é o caminho, a verdade. Vamos ajudar, irmão, então vem dar amizade, vem dar carinho, vem. Felicidade é Jesus, então vem dar amizade, vem dar carinho, vem. Felicidade é Jesus, Jesus ilumina todos como o sol, através da caridade, serve sem ter distinção. Amigo que mostra amor na amizade, no perdão, é o caminho, a verdade. Vamos ajudar, irmão, então vem dar amizade, vem dar carinho, vem. Felicidade é Jesus, então vem dar amizade, vem dar carinho, vem. Felicidade é Jesus. Este é meu jeitinho
jeitinho de falar com Deus, com o coraçãozinho cheio de gratidão. Este é meu jeitinho de falar com Deus. Peço com carinho, paz e proteção. Este é meu jeitinho de falar com Deus. Lembro do irmãozinho em dor e aflição. Este é meu jeitinho de falar com Deus. Agora vamos nos concentrar, elevar nossos pensamentos ao alto, pensar numa paisagem bem bonita, agradecer por mais esse momento de estudo, por estarmos aqui juntinhos em oração, pensando no bem do planeta, pensando em nos melhorarmos, buscar novas formas de entender o outro, de nos comunicarmos com os nossos amigos, com os nossos familiares, para não feri-los, para não machucá-los. E com esse sentimento de amor, de amizade e de compreensão por todos que queremos alcançar, vamos iniciar um estudo de hoje. Que o Senhor Jesus e os bons espíritos possam estar sempre conosco. Graças a Deus. Olá, galerinha do GEAL! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. O tema de hoje é comunicação não violenta. Vamos falar primeiro o que seria comunicação. Essa palavrinha significa uma ação de transmitir uma mensagem. Então, quando eu me comunico com alguma pessoa, com uma pessoa ou com várias, eu estou transmitindo uma mensagem a elas. Pode ser de forma verbal, falada, pode ser de forma não verbal, através dos gestos, como Libras, por exemplo. A comunicação não violenta é aquela que prega falarmos, transmitir essa mensagem de uma forma mais afetiva, prestando atenção nos sentimentos que a nossa mensagem vai causar. Vamos ver um videozinho agora, bem rapidinho, que vai explicar pra gente melhor o que é essa comunicação não violenta e dar um exemplo pra gente. Ao nos comunicarmos, podemos fazer de duas formas: aos gritos, ofensas e com críticas, ou de forma clara, assertiva e sem julgamentos. Quando escolhemos a primeira opção, o resultado é quase sempre o mesmo: frustração de ambos os lados. Mas ao escolhermos a segunda opção, estamos praticando a CNV, comunicação não violenta. A CNV propõe uma nova maneira de nos expressarmos e, com isso, deixarmos nossas mensagens mais claras. Afinal, por trás de cada mensagem existem necessidades individuais ou coletivas. Por exemplo, dizer algo como: "Você é meio lento, hein? Não aprende nada." Dessa forma, outra pessoa não vai entender sua mensagem e ainda pode gerar um novo conflito. Mas se mudarmos para: "Sinto que você não presta atenção nas coisas que eu digo e isso me faz pensar no tempo que eu estou dedicando a te ensinar." Soa bem melhor, certo? Ao tomarmos cuidado com a maneira de nos expressar, aprendemos que grande parte das vezes que ficamos nervosos com alguém, na verdade estamos frustrados com algo em relação a nós mesmos, e isso gera diversos sentimentos negativos. Melhorar a nossa comunicação é essencial para fortalecer laços e ter bons relacionamentos. E aí, como você está se comunicando ultimamente? Gostaram do vídeo? Bem legal, né? Ficou um pouco mais claro o que seria essa comunicação não violenta. Sabia que existe um símbolo para expressá-la? É uma girafa. E cada parte dessa girafa representa uma ação que a gente deve exercer para nos comunicarmos de forma não violenta, para nos comunicarmos de uma forma mais empática. Vamos lá! Temos as orelhas, as grandes orelhas, para escutar com empatia. Um longo pescoço para ver além dos julgamentos e partilhar esta consciência. Os cascos da girafa, que representam suas necessidades com autenticidade. E o coração,
que é o maior coração dos mamíferos terrestres, porque a comunicação não violenta é a linguagem do coração. Falamos de coração para coração, entendendo que as nossas palavras podem ferir o outro, escolhendo uma outra forma de nos comunicarmos. Então, vamos praticar a comunicação não violenta? Vamos deixar agora com vocês um videozinho, uma história, que vai mostrar pra gente também um outro exemplo de o que acontece quando nós nos comunicamos, tá bom? O que houve, Vitor? O Felipe fica o tempo todo querendo mostrar que é mais forte. Por qualquer razão, ele aperta, empurra, torce o braço da gente. Não sou de brigar, mas estou chateado com tudo isso. Entendi. Vamos dar um pulo ali no coreto? O pessoal da liga está por ali e eu queria contar isso pra eles. E foi isso que aconteceu. Acho que eu posso ajudar. Muito prazer, sou o vovô Expert. Já estou com muitos anos de experiência e aprendi muito com a vida. Apesar de algumas dores no corpo, gosto de trabalhar com marcenaria, eletricidade e também de aprender coisas novas, como navegar pela internet. Bem, como eu dizia, tenho algo aqui que talvez possa ajudar. Ah, aqui está, a máquina do raio Ultra M. O quê? Essa máquina pode nos ajudar quando nos sentimos incomodados e desconfortáveis com o que as outras pessoas nos dizem ou fazem. Ela emite um raio violeta e, como se fosse uma fotografia ou raio-x, nos permite enxergar a pessoa além do que ela fez. Assim, podemos ver o que está dentro de seu coração e escutar quais são as suas necessidades e sentimentos de fato. Quem usa a máquina ganha força interior. Nossa, parece difícil de entender. Podemos testar pra gente entender melhor? Ali está ele, o Felipe. Felipe quis mostrar que é forte, apertando e empurrando você? Vamos então vir e escutar o que há no coração dele. Olha! Preciso me sentir importante. Vovô, eu entendi direito? Ele precisa se sentir importante, por isso bate nos outros pra mostrar que é forte? Ele acha que agredindo os colegas vai se sentir melhor? Parabéns, você entendeu direitinho. Ele necessita ser valorizado, pois sente-se triste e acha que as pessoas não gostam dele. Para piorar a situação, Felipe acaba de ganhar um irmãozinho e está enciumado. Olhem só. A mamãe gosta mais do bebê do que de mim. Preciso da atenção dela. Oh, que triste. Ele não recebe muito carinho, né? Bom, eu já não estou mais nervoso e nem triste com o Felipe. Amanhã na escola, vou chamá-lo para montar uma pipa comigo. Oh, ele é ótimo nisso! Nossa, vovô, essa máquina será muito útil na Liga pela Paz. Porque quando entendemos a outra pessoa, fica mais fácil convivermos com ela. Podemos usá-la? Podemos! Claro! Vovô, o senhor quer fazer parte da Liga pela Paz? Primeiro, vamos saber o que é comunicação não violenta. Um dos conceitos que encontrei sobre esse assunto foi: uma relação de dominação consiste em uma pessoa que manda e outra que obedece. Já as relações de parceria são pautadas em colaboração, cooperação e consideração pelas necessidades de todos. E vocês repararam que um colega se preocupou com o outro que estava muito chateado, não foi? E a criança lhe contou o que o incomodava. Era uma coisa realmente muito triste.
um colega que vivia batendo e perturbando os outros. Disse também que não era de brigar, mas que não estava satisfeito com essa situação. E realmente, ninguém fica feliz quando passa por essa situação, não é? O colega, então, o convida para ir conversar com outros e contar o que estava acontecendo. E essa é a melhor forma de se resolver questões assim, vocês não concordam? É conversando que nos entendemos e as coisas são explicadas. A criança contou o que estava acontecendo. E então surge outra pessoa, dizendo que pode ajudar a resolver essa triste questão. No vídeo, ele mostra através de uma máquina o que estava acontecendo com um menino que batia nos outros. Claro que vocês sabem que essa máquina não existe, mas também sabem que uma pessoa mais experiente saberia como resolver sobre o que estava acontecendo. Às vezes, não sabemos como enfrentar uma dificuldade, uma tristeza, uma rejeição, e acabamos por ferir quem mais amamos. Nos comunicar com os outros nos ajuda a entender nossos problemas e encarar, buscar soluções e, na maioria das vezes, encontrar a solução. A melhor atitude é buscar ajuda, confiar em alguém, contar o que está lhe acontecendo. E posso lhes dizer também que é um remédio muito bom, ótimo mesmo, é a oração. Lembram que no início eu dei uma definição sobre comunicação? Comunicação violenta quer dizer uma relação de dominação em que um manda e o outro obedece. Já a comunicação não violenta, que é o tema do nosso estudo de hoje, é bem o contrário disso. Comunicação não violenta quer dizer relações de parceria que são pautadas em colaboração, cooperação e consideração pelas necessidades dos outros, de todo mundo. E foi o que aconteceu. Depois que as crianças souberam o motivo pelo qual o menino Felipe, que destratava os outros, eles entenderam que precisavam ajudá-lo, compreendendo que ele estava passando por uma fase difícil e se sentindo rejeitado. E aí ele agredia aos outros. Para ajudarmos ao outro, não precisamos tocar no assunto. Basta palavras de carinho, de incentivo, um elogio, um cumprimento tipo: "Oi, tudo bem?" E isso pode transformar o dia daquele que não está feliz. Se nos atiram pedras, devemos devolver flores. E como isso? Isso pode acontecer? Bom, basta um simples gesto e podemos auxiliar muitíssimo ao nosso irmão. E é isso que Deus espera de cada um de nós. A gente só dá o que tem, e a boca fala do que está cheio o coração. E se conhecemos verdadeiramente a bondade, o perdão, a tolerância, que tenhamos a sabedoria de compreender as necessidades do outro e estender a mão para auxiliá-lo, usando de palavras gentis quando se dirigir a ele. Com isso, vencemos a nós mesmos e auxiliamos ao próximo. A comunicação deve ser sempre amorosa, não violenta, com paz no coração, nas palavras e nas atitudes, lembrando que o que acontece com o outro acontece com a gente também. A atividade agora é a boca fala do que está cheio o coração. Nós vamos fazer, inicialmente, está vendo? Uma folha de um caderno pequeno. Vamos começar fazendo uma letra M, aproveitando as linhas. Está vendo aqui, ó? Uma linha, 2 linhas, 3 linhas, letra M. Depois, logo embaixo, vocês vão fazer isso aqui, ó. As perninhas do M vocês vão abrir para a próxima linha.
vão fazer um pouquinho mais embaixo novamente, ó, só isso aqui. Vocês pararam nessa linha aqui, ó, uma linha, duas linhas, agora você vai parar na outra linha. Repararam aqui, ó, uma linha, duas linhas, três linhas. Agora, você vai fazer assim. O meu foi demais, ó, pronto. Depois, você vai fechar. Vai fazer mais assim. Agora, isso aqui que são os dentinhos. A língua, prestando atenção, ó, você faz só isso aqui, daqui você puxa o restante. Para fazer o coração, tá vendo aqui, ó, que a gente acompanhou aqui, ó, do coração? Ó, olha a linha aqui, ó. Se você precisar, você faz um pontinho de nada, para você não esquecer. E aí, ó, você vem, olha o coração. Viu? Que lindo! Se você fizer a lápis, depois você apaga as letras M's. Depois é só você pintar bem bonito a boquinha e o coração. Você pode pintar ele todo ou fazer outros corações, como você quiser. E aí você vai escrever: a boca fala do que está cheio o coração. De quê? Com licença. Bom dia. Me empresta sempre palavras de gentileza. Ó, quando você quer elogiar, ficou muito bom, principalmente se a pessoa está insegura. Então, a boca fala do que está cheio o coração, de palavras bem utilizadas. Então, meus pequenos, nós chegamos ao final de mais um encontro. Passou tão rápido, né? Mas aprendemos mais um ensinamento de Jesus. Então, nós só temos a agradecer por essa oportunidade de estarmos juntos, aprendendo a ser a cada dia mais pessoas melhores, aprendendo todos esses ensinamentos que nos servem de bússola, guiando o nosso caminho para nosso aprimoramento, para o nosso progresso moral. Então, nós só temos a agradecer a espiritualidade que nos ajuda a fazer essas aulinhas, que nos ajuda a trazer esses ensinamentos para vocês. Então, envolvidos nessas vibrações, vamos pedir também pelos nossos irmãos em humanidade, que estão passando por dificuldades, que estão na rua, que estão nos hospitais, nos asilos, que eles possam ser envolvidos nessas vibrações de paz, de harmonia e de muito amor. E assim nós pedimos a permissão para encerrar mais esse encontro. Graças a Deus, graças a Jesus. Água mole em pedra dura, tanto bate
que fura, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Vamos plantar sonhos, vamos plantar sonho nesse chão, para que essa nossa realidade dura amoleça então uma chuva de algodão. Vamos plantar sonho lá, vamos plantar sonho cá, para que esse nosso solo seco floresça enfim, 1000 sementes no jardim. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Vamos plantar sonhos, vamos plantar sonho nesse chão, para que esse nosso solo seco possa amolecer, que nem Maria mole, gelatina de limão, que nem coração de mãe, de vô, de vó. Vamos plantar sonho lá, vamos plantar sonho aqui, para que essa nossa realidade dura amoleça então poesia e canção. Todo fruto um dia já foi sonho, semente. Tudo que é criado já foi sonho pensado. Vamos plantar sonho então, vamos plantar sonhos bons. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Vamos plantar sonhos.
janela, perceba ao seu redor o quanto a vida é bela. Acenda em você o brilho que dormita, liberte as asas, voe ao encontro do mais puro amor. Abrace o infinito, desperte para a luz, deixe o amor brotar, frutificar de vez, que a vida é muito mais. Depende de você querer acreditar que pode ser feliz, enfim se libertar. Tchalala, tchalala, oh, oh. Tchalala, tchalala, oh, oh. Amigo, brilha o sol além de sua janela, perceba ao seu redor o quanto a vida é bela. Acenda em você o brilho que dormita, liberte as asas, voe ao encontro do mais puro amor. Abrace o infinito, desperte para a luz, deixe o amor brotar, frutificar de vez, que a vida é muito mais. Depende de você querer acreditar que pode ser feliz, enfim se libertar. Tchalala, tchalala, oh, oh. Tchalala, tchalala, oh, oh. Desperte para a luz, deixe o amor brotar, frutificar de vez, que a vida é muito mais. Depende de você querer acreditar que pode ser feliz, enfim se libertar. Tchalala, tchalala, oh, oh. Tchalala, tchalala, oh, oh.
que são chegados os tempos, não temos tempo a perder. Já foi lançada a semente e há tanta coisa a se fazer, acolher corações. Amar é nosso papel, unificar as nações, erguer os olhos pro céu. Erguer os olhos para o céu. Brilha a vossa luz sobre a escuridão, aclarando as sendas da libertação. Discípulos do bem, ide a semear nos corações a fé e a esperança. Dissipar as sombras, balsamizar a dor com a luz inextinguível do amor. Acendei em vós o Evangelho de Jesus, iluminareis a todos com a vossa luz. Brilha a vossa luz sobre a escuridão, aclarando as sendas da libertação. Discípulos do bem, ide a semear nos corações a fé e a esperança. Dissipar as sombras, balsamizar a dor com a luz inextinguível do amor. Acendei em vós o Evangelho de Jesus, iluminareis a todos com a vossa luz. Brilha a vossa luz, brilha a vossa luz, brilha a vossa luz, brilha a vossa luz.
Boa noite a todos que nos assistem pelo canal do YouTube da Casa de Miguel. Espero que todos estejam bem e que as boas vibrações possam nos envolver a partir deste momento. Meu nome é Renato Ferreira e sou trabalhador desta casa. E é um enorme prazer estar aqui com vocês. Primeiramente, gostaria de reforçar com vocês os horários das reuniões públicas que já estão acontecendo de forma presencial em nossa casa. São elas: reunião pública das quintas com início às 14h30, reunião pública dos domingos com início às 9 horas da manhã. Paralelamente a essas duas reuniões, temos a evangelização infantil, que é coordenada pelo GEAL. Então, enquanto os pais assistem à reunião pública, as crianças participam de atividades lúdicas e educativas, tendo como base a doutrina espírita. Outra grande novidade é a volta da mocidade, que estará se reunindo temporariamente aos domingos, das 9 da manhã às 10h30. Também as reuniões de fluidoterapia para aqueles que foram orientados a frequentá-las e que acontecem às terças-feiras com início às 19h30 e às quartas-feiras com início às 9 horas da manhã, já estão também acontecendo de forma presencial. E a nossa reunião pública da Prece da Saudade já está também de volta ao formato presencial. Só atentem para um novo horário, cujo início acontece agora às 18 horas. Mas para todos aqueles que ainda não puderem, por algum motivo, frequentar as reuniões públicas presenciais, teremos a reunião de fluidoterapia das 19h30 às terças-feiras, também acontecendo na versão online. Já as reuniões de sexta-feira à noite, com início às 20 horas, ocorrerão somente no modelo online, sendo todas elas transmitidas aqui pelo canal do YouTube. Também temos no nosso jornalzinho mensal o Ceareiro de Miguel, que contém todas as informações da casa, nos trazendo os cursos que aqui são oferecidos, com os respectivos dias e horários, as programações das atividades e as reuniões públicas que ocorrerão no mês, as campanhas de doações e várias outras informações a respeito do funcionamento e trabalho da nossa casa. Outra informação importante é a respeito do nosso atendimento fraterno, que está à disposição de todos que queiram conversar ou tirar alguma dúvida. O telefone e o e-mail se encontram também descritos aqui embaixo, juntamente com o link de acesso à versão digital do nosso jornalzinho O Ceareiro de Miguel. Não deixem de acessá-lo. Pois bem, na nossa programação de hoje, teremos o desenvolvimento do tema Não ponha a candeia debaixo do alqueire, e que nos irá trazer as reflexões sobre este tema será a trabalhadora da casa, Kátia Mondaini. Mas antes, a nossa irmã Catarina irá fazer a leitura da página inicial e em seguida será feita a prece de abertura. Que possamos estar neste momento com os nossos corações e mentes harmonizados, com as boas vibrações
e que possamos tirar o melhor proveito de todas as reflexões que serão colocadas na noite de hoje. Que deixemos Jesus adentrar a nossa casa. Vamos agora iniciar a programação de hoje. Não esqueça de dar o like. É muito importante para todos nós. Estejamos com Deus. Do livro Caminho, Verdade e Vida, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Façamos nossa luz. Assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens. Jesus. Mateus, capítulo 5, versículo 16. Ante a glória dos mundos envolvidos, das esferas sublimes que povoam o universo, o estreito campo em que nos agitamos na crosta planetária é limitado círculo de ação. Se o problema, no entanto, fosse apenas o de espaço, nada teríamos a lamentar. A casa pequena e humilde, iluminada de sol e alegria, é paraíso de felicidade. A angústia de nosso plano procede da sombra. A escuridão invade os caminhos em todas as direções. Trevas que nascem da ignorância, da maldade, da insensatez, envolvendo povos, instituições e pessoas. Nevoeiros que assaltam consciências, raciocínios e sentimentos. Em meio da grande noite, é necessário acendamos nossa luz. Sem isso, é impossível encontrar o caminho da libertação. Sem a irradiação brilhante de nosso próprio ser, não poderemos ser vistos com facilidade pelos mensageiros divinos, que ajudam em nome do Altíssimo, e nem auxiliaremos efetivamente a quem quer que seja. É indispensável organizar o santuário interior e iluminá-lo, a fim de que as trevas não nos dominem. É possível marchar, valendo-nos de luzes alheias. Todavia, sem claridade que nos seja própria, padeceremos constante ameaça de queda. Os proprietários das lâmpadas acesas podem afastar-se de nós, convocados pelos montes de elevação que ainda não merecemos. Vale-te, pois, dos luzeiros do caminho. Aplica o pavio da boa vontade ao óleo do serviço e da humildade, e acende o teu archote para a jornada. Agradece ao que te ilumina por uma hora, por alguns dias ou por muitos anos. Mas não olvides tua candeia, se não desejas resvalar nos precipícios da estrada longa. O problema fundamental da redenção, meu amigo, não se resume às palavras faladas ou escritas. É muito fácil pronunciar belos discursos e prestar excelentes informações, guardando embora a cegueira nos próprios olhos. Nossa necessidade básica é de luz própria, de esclarecimento íntimo, de autoeducação, de conversão substancial do eu ao reino de Deus. Podes falar maravilhosamente acerca da vida, argumentar com brilho sobre a fé, ensinar os valores da crença, comer o pão da consolação, exaltar a paz, recolher as flores do bem, aproveitar os frutos da generosidade alheia, conquistar a coroa efêmera do louvor fácil, amontoar títulos diversos que te exornem a personalidade em trânsito pelos vales do mundo. Tudo isso, em verdade, pode fazer o espírito que se demora indefinidamente em certos ângulos da estrada. Todavia, avançar sem luz é impossível.
Pai amado, mais uma vez aqui nos encontramos reunidos em Teu nome, para podermos agradecer por tudo que nos tem concedido. Que na reunião de hoje possamos estar com os nossos corações e mentes abertas para acolher as boas vibrações e absorver o conteúdo das lições. Amigos espirituais que aqui se encontram conosco, nos ajudem a melhor compreender o que for dito hoje e que as bênçãos aqui derramadas possam nos trazer o conforto e o refrigério que necessitamos. Que a reunião de hoje possa transcorrer em harmonia e que os trabalhos possam ser executados na sua plenitude. Obrigado, Pai, por mais esta oportunidade e pedimos a bênção para darmos por iniciada a reunião de hoje. Boa noite a todos. Sintam-se acolhidos pela espiritualidade amiga da Casa de Miguel e que Jesus nos envolva com muito amor nessa noite. Eu, Kátia Mondaini, faço um breve audiodescrição dizendo que eu sou loira, cabelo curto, uso óculos, eu tô com uma blusa do tom azul e atrás de mim tem uma cortina num tom amarelo. O tema de hoje ele se encontra no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 24, e está intitulado como Não ponhais a candeia debaixo do alqueire. E eu gosto muito de iniciar as reflexões trazendo alguns significados das palavras que encontramos no Evangelho, porque elas não são do nosso uso, né? Algumas não são do nosso uso comum. E Jesus, em suas parábolas, ele frequentemente usava elementos da vida cotidiana para comunicar princípios espirituais. Então, isso fica muito claro nessa parábola da candeia. E aí nós vamos primeiro entender duas palavras bem específicas desse tipo. Bom, primeira sobre candeia. Usando como pano de fundo dessa parábola, uma típica casa da Galileia no primeiro século. As casas elas eram iluminadas por candeias. Uma candeia basicamente era uma pequena vasilha. Ela era feita de barro com uma espécie de argola em um dos lados e uma formação na outra extremidade que acomodava um pavio molhado numa porção de óleo de oliva que servia de combustível para que a candeia permanecesse acesa. E, em outras palavras, as candeias, elas eram as lâmpadas que iluminavam as casas no tempo de Jesus. As casas mais ricas contavam com várias candeias, mas as casas mais pobres, geralmente elas possuíam apenas uma candeia só. A outra palavra seria alqueire. Desculpe. A palavra alqueire, ela tem raiz árabe. Ela vem de alqueile, que significa cesta ou saco para medir, originado do verbo cali, que é precisamente medir. Então, o termo alqueire ele é citado na Bíblia no seu sentido original de cesta para medir grãos, geralmente é onde eles guardavam os cereais.
candeia e alqueire, então, aqui, eles representam a simbologia da transmissão de conhecimento que deve ser proporcionada a quem nos ouve, possibilitando entender os ensinamentos nela contidos e também o progresso espiritual, que nos possibilita o entendimento de verdades eternas. Nós vamos então nos aprofundar um pouco mais. No item 1 do Evangelho, ele nos traz assim: ninguém acende uma candeia para pô-la debaixo do alqueire. Põe-na, ao contrário, sobre o candeeiro, a fim de que ilumine a todos os que estão na casa. Isso está em São Mateus, capítulo 5, versículo 15. E no item 2 no Evangelho, ele traz assim, ninguém há que depois de ter acendido uma candeia, a cubra com um vaso ou a ponha debaixo da cama. Põe-na sobre o candeeiro, a fim de que os que entrem vejam a luz. Pois nada há secreto que não haja de ser descoberto, nem nada oculto que não haja de ser conhecido e de aparecer publicamente. Isso está já em São Lucas, no capítulo 8, e o versículo é o 16 e o 17. Bom, vamos então comentar um pouquinho, né? Aqui nós podemos entender que ele fala também de cama, né? E nessa palavra cama que é mencionada, era só simples um colchão, que quando ele não estava sendo usado, ele podia ser facilmente enrolado até para não ocupar espaço nas pequenas casas dali. Mas a gente vai analisar um pouco no item 1, quando ele traz que ninguém acende uma candeia para pô-lo debaixo do alqueire. A gente vê que, claro, que não faz sentido, né? Você acender uma lâmpada e depois você vai escondê-la debaixo de uma cama ou um cesto, esperando que alguém coloque a lâmpada acesa. É normal, né? E que a gente espere que alguém coloque a lâmpada acesa num local apropriado e que essa lâmpada faça com que a luz se espalhe pelo ambiente. Mas, como é uma parábola, nós podemos entender que aqui significa que assim como não se acende uma luz para dissipar a escuridão e iluminar o ambiente, do mesmo modo, aquele que possui o conhecimento das leis divinas, também ele não deve guardar para si mesmo. Pelo contrário, divulgá-lo através da palavra e, sobretudo, do exemplo, que é o que a gente vem aprendendo. Nesse sentido, os cristãos, eles devem ser instrumentos através dos quais a luz do Evangelho pode iluminar a todos ao seu redor. Os verdadeiros seguidores do Cristo, eles são aqueles que têm suas vidas controladas pela palavra de Deus. E eles testemunham aos homens que, de fato, Cristo é a luz do mundo. Abastecidos pela palavra, podemos fazer brilhar a verdade de Deus ao mundo. Isso é muito bonito e significativo para cada um de nós, nos auxilia bastante em nossas reflexões, não é isso? Mas, voltando aqui ao que eu estava falando, quando a gente conhece as leis divinas, a gente deve divulgá-la para o maior número possível de criaturas. Não espalhar os conhecimentos espirituais é justamente esconder egoisticamente, né, de uma forma bastante egoística, a luz que poderia
beneficiar a muitos. E ali no item 2, quando ele diz assim, ó, nada há secreto que não haja de ser descoberto, podemos pensar assim, nos dias de hoje, os líderes religiosos, eles estavam, assim, basicamente, ocultando a verdade de Deus debaixo de um amontoado de tradições humanas que moldavam uma religiosidade hipócrita. Podemos falar assim. Mas na verdade pura de Deus, essa verdade pura de Deus, ela não pode ficar escondida. Ela deve brilhar. Esse trecho, ele vem nos mostrar tudo que se acha oculto será descoberto um dia. E o que o homem ainda não pode compreender, lhe será sucessivamente desvendado. Se não aqui na Terra, em mundos muito mais adiantados. Deus, ele nos concede ocasiões constantes de esclarecimento, assegurando-nos o entendimento progressivo de suas leis. E aí, dando continuidade aqui no item 3 do Evangelho, ele diz assim, ó, aproximando-se, disseram-lhes os discípulos, por que lhes falas por parábolas? Respondendo-lhes, disse ele, é porque a vós outros foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles isso não lhe foi dado, porque aquele que já tem, mais se lhe dará, e ele ficará na abundância. Aquele, entretanto, que não tem, mesmo o que tem, lhe tirará. Falo-lhes por parábolas, porque vendo, não veem, e ouvindo, não escutam e não compreendem. E neles se cumprirá a profecia de Isaías, que diz, ouvireis com os vossos ouvidos e não escutareis. Olharei com os vossos olhos e não vereis, porque o coração deste povo se tornou pesado e seus ouvidos se tornaram surdos e fecharam os olhos para que seus olhos não vejam e seus ouvidos não ouçam. Para que seu coração não compreenda e para que, tendo se convertido, eu não os cure. Isso quem nos traz foi São Mateus, está em São Mateus, no capítulo 13, e o versículo é de 13 a 15. Depois vocês podem até procurar mais lá, tá bom? Percebam que interessante, né? Que Jesus, ele ensinava por parábolas, mas nem todos compreendiam suas mensagens. As verdades eternas contidas, né, nessas parábolas que ele trazia, embora envolvidas por muitos, só podiam ser compreendidas por aqueles que já possuíam um determinado grau de adiantamento espiritual. Ele não havia vindo ao mundo para ocultar a verdade, mas sim para torná-la conhecida àqueles que ouvem. Será que nós estamos ouvindo? Já fica uma reflexão para todos nós, não é isso? Mas vamos lá. Jesus, ele nos mostra isso, sabe? Quando ele fala assim, falo-lhes por parábolas, porque vendo não veem e ouvindo não escutam e não compreendem. Ainda podemos perceber também quando ele diz, eu tiro assim, aqui um pedacinho, né? Aquele que já tem mais se lhe dará, e ele ficará na abundância. Aquele, entretanto, que não tem, mesmo o que tem se lhe tirará.
Aí nessa passagem, uma referência aos bens espirituais que ele está fazendo aqui. A observância dos preceitos divinos faz com que estes bens se constituem a verdadeira riqueza do espírito. Faz com que essas riquezas aumentem incessantemente. Por outro lado, aqueles que se ocupam apenas da vida material esquecem-se de desenvolver os bens espirituais. E o pouco progresso que possuem, ele vai ficando estacionado, né? Nós não sabemos, se nós não sabermos conservar nem cultivar a semente das verdades eternas, o que vai acontecer? Ela acaba por ser temporariamente ofuscada, né? Dando a sensação dessa perda. Jesus, ele disse que se alguém tem ouvidos para ouvir, então que ouça. Mas não basta ouvir qualquer coisa e de qualquer maneira. Não, é preciso ouvir o ensino certo e da maneira correta. E nesse ponto Jesus chamou os seus ouvintes a um exame de responsabilidade e conduta. E ainda chama até hoje. No item 4, ele diz assim: é de causar admiração, diga Jesus, que a luz não deve ser colocada debaixo do alqueire, quando ele próprio constantemente oculta o sentido de suas palavras sob o véu da alegoria, que nem todos podem compreender. Ele se explica dizendo a seus apóstolos: falo-lhes por parábolas, porque não estão em condição de compreender certas coisas. Eles veem, olham, ouvem, mas não entendem. Fora, pois, inútil tudo dizer-lhes por enquanto. Digo, porém, a vós, porque dado vos foi compreender esses mistérios. Procedia, porquanto, com o povo, como se faz com crianças cujas ideias ainda não se desenvolveram. Desse modo, indica o verdadeiro sentido da sentença. Não se deve pôr a candeia debaixo do alqueire, mas sobre o candeeiro, a fim de que todos os que entrem a possam ver. Tal sentença não significa que se deve revelar incondicionalmente todas as coisas. Dando só uma paradinha aqui, vocês reparam que quando ele nos faz uma comparação, né, como se fôssemos crianças, que a gente, como nós fazemos, né, não devemos desvendar tudo às crianças, né? Você imagina se você vai para uma criança de 2 aninhos ou de 1 aninho, já trazê-la conhecimentos de como tomar banho sozinha, por exemplo, ou como acender o fogo de um fogão, né? Então, o que a gente faz? A criança tem o seu desenvolvimento, a maneira como ela vai se desenvolvendo, nós vamos ensinando novas coisas, porque a gente sabe que elas não têm essa condição para esse entendimento, tá bom? Então, tal sentença não significa que se deva revelar inconsideradamente todas as coisas. Todo ensinamento, ele deve ser proporcionado, isso está no Evangelho aqui, à inteligência daquele a quem se queira instruir. Porquanto, há pessoas a quem a luz, por demais viva, deslumbraria sem as esclarecer. Continuando, eu não coloquei o trecho todo, porque não daria tempo de nós fazermos a leitura. Mas ele diz assim: as gerações têm sua infância, sua juventude, sua maturidade. Cada coisa tem de vir na época própria, né? E isso é assim para nós também, não é isso?
Até nos livros do Livro dos Espíritos ou o Livro dos Médiuns, sempre os espíritos também colocam que ainda não temos essa capacidade. À medida que nós formos evoluindo, aprendendo, os mistérios vão sendo desvendados, né? Continuando, a semente lançada à terra, fora da estação, não germina, mas o que a prudência manda calar, momentaneamente, cedo ou tarde, será descoberto, porque chegado a certo grau de desenvolvimento, os homens procuram por si mesmos a luz viva. Pesa-lhes a obscuridade, tendo-lhe Deus outorgado a inteligência para compreenderem e se guiarem por entre as coisas da terra e do céu. Eles tratam de raciocinar sobre sua fé. É então que não se deve pôr a candeia debaixo do alqueire, visto que sem a luz da razão desfalece a fé. E lá no item 5 eu peguei só uma parte do Evangelho, né? E onde ele fala: se pois em sua previdente sabedoria a providência só gradualmente revela as verdades, é claro que as desvenda à proporção que a humanidade se vai mostrando amadurecida para as receber. Ela as mantém de reserva e não sob o alqueire. Os homens, porém, que a possuí-las, né, quase sempre as ocultam do vulgo com o intento de dominarem. São os que verdadeiramente colocam a luz debaixo do alqueire. Aí a gente vê quantas pessoas que não falam a verdade com o intuito de dominar. Porque se você tem a verdade, né, e você não repassa, é porque você quer controlar as mentes, né? Então a gente é um alerta aqui para nós, e que nessa época acontecia isso também. Você põe essa candeia debaixo do alqueire, justamente para não desvendar, para que propositamente as pessoas não saibam quais as verdades, o que tem acontecido. Continuando no Evangelho, mais à frente ele diz: mas ao passo que essas religiões iam ficando para trás, né, a ciência e a inteligência avançaram e romperam o véu misterioso. Não podem existir mistérios absolutos, e Jesus está com a razão quando ele diz que nada há secreto. Que não venha a ser conhecido, tudo que se acha oculto será descoberto um dia, e o que o homem ainda não pode compreender, lhe será sucessivamente desvendado em mundos mais adiantados, quando se houver purificado. Aqui na Terra ele ainda se encontra em pleno nevoeiro. Lá no item 6, eu também só coloquei um trechinho aqui para vocês, tá? Pergunta-se: por que proveito podia o povo tirar dessa multidão de parábolas, cujo sentido se lhe conservava impenetrável? Né? Se o sentido não conseguia se entender, né? Ainda estava obscuro, mas qual era o proveito, né? Como se ele estivesse perguntando isso. Qual era o sentido disso? Então ele responde aqui, ó: é de notar-se que Jesus somente se exprimiu por parábolas sobre as partes de certo modo abstratas da sua doutrina, mas tendo feito da caridade para com o próximo e da humildade condições básicas da salvação, tudo o que disse a esse respeito é inteiramente claro, explícito e sem ambiguidade alguma. Assim deveria ser, porque era a regra de conduta, regra que todos tinham de compreender para poderem observá-la. Era o essencial para a multidão ignorante, a qual se limitava a dizer: eis o que é preciso se faça para ganhar o reino dos céus. E também no item 7, mais um pedacinho que eu retirei, ele traz assim: o Espiritismo hoje, ele projeta a luz sobre uma imensidade de pontos obscuros. Não a lança, porém,
inconsideravelmente. Com admirável prudência se conduzem os espíritos, ao darem suas instruções. Só gradual e sucessivamente consideram as diversas partes já conhecidas da doutrina, deixando as outras partes para serem reveladas à medida que se for tornando oportuno fazê-las sair da obscuridade. Se, pois, mais adiante, os espíritos ainda não dizem tudo ostensivamente, é porque cada coisa tem de vir no momento oportuno. Eles dão a cada ideia tempo para amadurecer e propagar-se antes que apresentem outra, e aos acontecimentos o de preparar a aceitação dessa outra. Então tudo tem um preparativo, tudo tem um sentido, tudo tem um significado para que a gente venha a saber das verdades, né? E aí eu pergunto, né, aqui, será que nós já paramos para perguntar que, embora a palavra de Jesus seja de conhecimento público, por que o significado dos seus ensinamentos ainda permanece oculto para muitos? Olha que pergunta interessante, né? Por que, gente? Ainda está tudo tão escuro, para desvendar tantas coisas. Talvez a gente já possa pensar que somos capazes de aprender apenas aquilo que está à altura do nosso entendimento. E esse entendimento é fruto do progresso intelectual e moral alcançado por nosso espírito através de sucessivas encarnações, não é isso? Quando o significado de um ensinamento transcende os limites de nossa compreensão, ele nos confunde, ou então passa despercebido a nossa razão, não nos trazendo nenhum proveito, não é assim? A gente acha que é assim, estou lendo isso aqui, não estou tendo essa compreensão, acho que às vezes a gente diz até que não é pra gente, né? Então, Jesus, ele não pretendia que permanecêssemos ignorantes quando ele ocultou o sentido de alguns de seus ensinamentos. Não. Ele ocultou-os temporariamente para que a confusão e a dúvida não se estabelecessem entre nós, né? Temos, contudo, a inteligência que orienta o nosso desejo de conhecimento e nos permite a descoberta das respostas para as nossas indagações. A gente não vai buscar? Não é isso que a gente faz? Que temos feito? Então, há sempre um momento em que a lei de progresso, ela nos impele a buscar esses conhecimentos. E a curiosidade, né, e a necessidade que a gente traz dentro de nós, né? A resposta da pessoa à luz da candeia que a ilumina é algo da maior ou mais alta importância e urgência. O ouvir espiritual determina quanto temos para dar aos outros. E quanto mais ouvimos a palavra de Deus, mais capazes nós seremos, com certeza, de compartilhá-la com as outras pessoas ao nosso redor. Todos podemos ser os arautos do Senhor. O Espírito, ele nada inventou. O Espiritismo, ele nada inventou. Apenas facilitou a nossa compreensão das verdades eternas. Cabe-nos, então, portanto, não só estudar os princípios fundamentais da doutrina, mas como também penetrar no âmago do psiquismo humano. Tal empreendimento auxilia-nos eficazmente no sentido de transmitir o conhecimento espiritual de acordo com a capacidade e entendimento daqueles que nos ouvem. Então,
finalizando essas reflexões dessa noite, eu também não poderia deixar de citar aqui que nesse livro, no livro Caminho, Verdade e Vida, e que foi nos brindado com a página de abertura lida pela jovem Catarina, com o título de Passamos Nossa Luz, essa página de abertura, ela diz basicamente que as luzes daqueles que caminham conosco, com certeza elas nos ajudam, mas elas nos ajudam um momento, por uma hora, por alguns dias, por alguns meses, por alguns anos, né? Mas sempre virá, tenho certeza, um instante, e que vocês já passaram por isso, em que estaremos só nós mesmos, nos testemunhos mais difíceis, com a luz que já podemos acender. Daí a importância de meditarmos mais no que Jesus quer nos dizer com essa candeia que se acende em nossa casa. Já nos levando aí a uma outra reflexão, no sentido de iluminar a casa espiritual e que efetivamente moramos, tanto aqui quanto no mundo espiritual em que moramos. Moramos onde projetamos nossos pensamentos. Moramos em nossa casa mental. Como diz Emmanuel, em um outro livro, parece que o nome é Coragem, capítulo 10, né? Nossa casa, ele fala, é o tema. A mente é a casa onde residimos com as características que ali são próprias, com tudo aquilo que ali dentro resolvemos manter, colocar e cultivar. Então, essa casa a qual precisamos iluminar, como nos diz Jesus, é a casa da mente, onde nós de fato vivemos e que sem essa casa dificilmente vamos conseguir acender o que quer que seja. Dificilmente a gente vai conseguir contribuir para que o nosso lar seja mais espiritualizado, mais iluminado, se antes não cultivarmos essa casa nossa, né? Essa casa interior, que é a base da edificação. Então, Emmanuel, ele nos lembra que moramos num planeta de provas e expiações, onde a dor impera, decorrente ainda das trevas, sob as quais ainda vivem a maioria de sua população. Então, todos temos, cada um, uma luz própria, da consciência mais ou menos em dia com a lei. Essa luz será mais intensa conforme a nossa sintonia em atos e pensamentos com Jesus Cristo, com Deus. Para sermos uma candeia cristã, né, o ceareiro do Cristo, não basta nossa facilidade em falar ou escrever. Porque qualquer pessoa culta tem essa capacidade, pode fazer isso, né? Como nos ensina o Espírito Emmanuel, a nossa necessidade básica é de luz própria, de esclarecimento íntimo. Isso tem a ver com a autoeducação, a conversão substancial do eu ao reino de Deus. E lembra-nos ainda que o Cristo ainda conta conosco para o trabalho de evangelização na Terra. Então, meus queridos amigos, fica aqui a nossa reflexão. Sejamos então uma luz na escuridão, ou seja, saiamos dessa escuridão buscando conhecimento que nos dê condições de compreender primeiro a nossa
própria vida. Porque, como falei anteriormente, muitas das vezes estaremos só nós. E com aquilo que estamos já nos iluminando, poder sair das situações em que se apresentam para nós. Ter mais facilidade, ou seja, menos dificuldade. E aí, iluminados internamente através dos conhecimentos que a gente vem buscando ao longo desse tempo todo, podermos então ser também a luz para os outros. E principalmente, lembrando que esses outros não são aqueles que estão só na rua. Eles estão principalmente dentro das nossas casas, a qual muitas das vezes cabe a nós darmos uma palavra, uma orientação, um auxílio, trazendo Jesus para dentro de cada um, abrindo corações, auxiliando aqueles que nos buscam. Então, que a gente possa refletir sobre esses ensinamentos da candeia embaixo do alqueire. Não vamos nos esconder. Não vamos guardar esses conhecimentos só para nós, mas vamos divulgá-lo. Vamos auxiliar o nosso próximo. Mas lembrando sempre que primeiro auxiliar a nós, nos preparar, nos iluminar e aí sim repassar para aqueles que a gente já tem condição de ajudar. É o que vim trazer nessa noite e espero que fique gravado em nossos corações, pedindo a Jesus que esteja conosco, nos auxiliando para ter cada vez mais facilidade, cada um de nós, a compreender os seus ensinamentos. Muito obrigado, graças a Deus, graças a Jesus. Uma boa noite para todos. Jesus, nosso Mestre, nosso amigo querido, ao término de mais uma reflexão dessa noite, queremos agradecer a oportunidade de compreender sobre a importância de nos iluminarmos com os teus ensinamentos, para que também possamos iluminar aos que nos cercam, divulgando a tua doutrina bendita e tocando o máximo de corações possíveis. Também te pedimos, Jesus, envolva-nos com o teu amor. Visite nossos lares, os hospitais e todos os nossos irmãos em humanidade e que tanto precisam de ti. Assim, Senhor, certos do seu amparo, encerramos a nossa reflexão dessa noite, te agradecendo por tudo que somos, por tudo que tivemos, por tudo que temos e por todo o teu amparo e a tua luz. Gratidão, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja. Seu coração
suave luz que clareia, ilumina. Olhe pra dentro de você, descubra o brilho do amor, acenda a sua candeia e faz nascer uma nova manhã, e faz nascer uma nova manhã. Acenda a sua candeia